Mário, de aparência frágil, foi protagonista de um drama que ao mesmo tempo assustou e comoveu a cidade de Escuintla, ao sul da Guatemala, na América Central. Mário Roberto Chávez Valdés deixou seu país de origem, El Salvador, no início dos anos 90, fugindo da Guerra Civil. Se procurava a paz no seu novo lar, acabou vivendo um inferno. Mário Roberto, de repente, se transforma numa fera. Quem presenciou seus ataques diz que o rapaz parecia um cão furioso. Ele se atirava contra as portas de aço, gritava e produzia ruídos como se fosse um cachorro raivoso. Até os outros cães tinham medo dele. A população da cidade de Escuintla fugia do rapaz. E as opiniões se dividiam sobre as razões que teriam transformado Mário Roberto num menino cachorro. O padre da cidade diz que é muito difícil saber se isso é somente psíquico ou se há uma força sobrenatural, demoníaca, no meio dessa história. A mãe de Mário conta que saiu na rua para ver o que estava acontecendo e viu o filho se transformar num cachorro, num animal completo. Ele é um espírito humano? Essa outra moradora está certa de que o menino tem um espírito maligno. Ela diz que tem rezado por ele e crê que o demônio que ele tem é Lúcifer e também tem um feitiço. Mário Roberto concorda. Diz que tudo isso é maldição da madrasta, que tentava atingir sua mãe, mas tudo recaiu sobre ele e agora não consegue se curar. Traumas não faltaram na vida do rapaz. Como se não bastasse viver uma guerra civil, o garoto assistiu à triste cena em que a madrasta matou o cachorro dele e o enterrou na frente do menino. Agora, Mário Roberto é quem vira um cão raivoso, espalhando pavor na vizinhança. A história do menino cachorro da Guatemala até hoje divide opiniões. Isso seria consequência da ação do diabo, uma possessão demoníaca, ou ele sofreria de algum transtorno mental? Para chegar a uma conclusão, a igreja e a ciência prestam atenção a cada detalhe do que acontecia com ele. Entre os padres, chamam a atenção as modificações nas feições do rapaz, um indício de possessão. Para os médicos, é importante observar o que eles chamam de atividade motora estereotipada, ou seja, os gestos que imitam um cachorro, como, por exemplo, o ato de lamber a pata. Sintomas de quem assume uma outra personalidade. Este morador garante que Mário Roberto não é o único. Diz que há muitas pessoas possuídas pelo demônio hoje em dia, que muitas são as experiências desse tipo na Guatemala. O padre José Pedro de Jesus, da Diocese de Santo André, no ABC Paulista, discorda. Acha que o capeta anda levando a culpa por muitos males que são físicos ou principalmente psíquicos. Mas admite que a Igreja Católica tem resgatado pessoas do domínio de Satanás através do exorcismo. De todos os casos apresentados, apenas 3% é comprovadamente caso de possessão. O que significa que então nós temos que ter uma cautela muito grande, porque nem sempre aquilo que parece ser, de fato é. A Igreja Católica admite que existe a possessão demoníaca. O Papa João Paulo II chegou a exorcizar pessoalmente alguns possuídos. Foi ele quem promulgou em 1998 o ritual romano de exorcismo e outras súplicas. Quem pode fazer o exorcismo é o bispo, ou um padre, a quem ele confiar essa tarefa. A igreja, ela orienta de maneira assim muito clara e objetiva que você utilize 3 critérios. Primeiro, que se verifique se não se trata de uma doença física. Segundo, que não se trata de uma doença psíquica. Aí, descartando essas 2 possibilidades, então nós entramos, não é, com a possibilidade de uma doença espiritual. O chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo precisaria conhecer todo o histórico da vida de Mário Roberto para fazer um diagnóstico preciso. Mas ao assistir às imagens, acredita que o rapaz sofra de um transtorno dissociativo, ou seja, uma perda temporária do senso de identidade pessoal e da unidade psíquica.
essa imagem que foi apresentada sugere uma alteração da consciência. Quando a pessoa perde a consciência durante um período, ela tem um comportamento muito diferente do seu habitual. Pode ocorrer isso. Não? E ela não se lembra desse episódio em que ela estava com a consciência alterada. Eu não me lembro de nada. Não sou eu nesse momento, diz o garoto depois de seus muitos ataques. A boa notícia é que, se Mário Roberto tiver mesmo um transtorno dissociativo, esse distúrbio tem cura. Então existem esses 3 fatores importantes: uma intervenção psicoeducacional, psicoterapias aí de várias abordagens e uma intervenção farmacológica. O menino cachorro da Guatemala, que um dia fugiu da guerra, não sabe ao certo se tem um transtorno mental ou se está sob a influência do maligno. Mas o que ele mais deseja é deixar de ser o espetáculo bizarro da cidade de Escuintla e vencer esta outra guerra, desta vez contra um inimigo oculto e perverso que ameaça sua vida. Madalena, amanhã eu quero que você mentalize alguém para vir dizer para mim se você pôs o capeta, se tiver o capeta, vamos tirar o capeta. Aliás, tu pôs muita culpa no capeta, só até que solta o capeta. Tudo é culpa do capeta. Que o capeta apareceu, és uma Ave Maria, e a reza no Realmente a Igreja Católica admite a possessão demoníaca, como a gente